Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre sistemas de gestão empresarial. Os tópicos a serem abordados nessa aula são ERP, Enterprise Resource Planning, tecnologia dos sistemas ERP, características e principais tendências do ERP, aplicação dos sistemas ERP. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a utilidade dos sistemas ERP, conhecer as principais características e tendências dos sistemas ERP. ERP, Enterprise Resource Planning. Você já ouviu falar a respeito desse sistema? Sabe para que serve? O ERP é uma evolução de outros dois sistemas, o MRP e o MRP2. No caso desses dois primeiros, estavam mais ligados à área de produção. Então eles faziam situações do tipo: verificavam quanto eu tinha de matéria-prima em estoque e a partir dessa informação eu fazia um pedido para o meu fornecedor aí para repor o estoque dos meus produtos. Ou seja, o MRP, o primeiro e o segundo, estavam mais alinhados aí à área de produção. Já o ERP, o que vamos falar, é a versão mais moderna desses sistemas e que pensem assim, ele foi além. O ERP, além de lidar aí com a área de produção, ele engloba outras áreas de uma organização, não só a área de compras e processamento de mercadorias, a área de vendas, o marketing, o financeiro, porque numa organização eu preciso de algo que se chama integração de dados, para que esses dados tornem-se informações, o que vai facilitar a tomada de decisão. Já pensou se eu tenho de um lado, suponha a área de compras e do outro a área de vendas? Essa primeira tem uma relação de produtos em estoque. A segunda também tem uma relação de produtos em estoque. Porém, os dados não batem. Eu tenho um problema aí. Por quê? Não havendo essa integração de dados, pode ser que a área de vendas tire um pedido aí junto aos clientes que a produção não vai comportar, pois não foi comprada a matéria-prima suficiente para processar esse produto. O ERP veio para trazer integração às organizações. Lembrando que ele é um sistema de informação. Qual a função de um sistema de informação? Integrar a organização com seus processos, departamentos e as pessoas, que são os usuários. Para isso é disponibilizada uma tecnologia, que no caso é o ERP. Basicamente, nós temos os seguintes módulos dentro do ERP. O primeiro, o módulo de compras. O segundo, o módulo de estoques. Também temos o módulo de vendas. Ainda o módulo fiscal. Um módulo importante dentro do ERP é o módulo financeiro. E por último, temos o módulo de logística. Perceberam que esse sistema procura integrar, fornecendo informações a toda a organização, integrar seus departamentos e suas áreas? Tecnologia dos sistemas ERP. Temos basicamente dois tipos de arquiteturas dentro dos sistemas ERP. Vamos conhecê-los? De modo geral,
Os sistemas ERP são construídos por meio de ferramentas especiais de desenvolvimento e utilizam dois conceitos de arquitetura de sistemas: cliente-servidor, sistemas abertos. A ideia aqui para nós entendermos é a seguinte: pense que uma organização ela é um sistema aberto, pois nós temos sim os departamentos, as áreas, as pessoas, os processos específicos daquela empresa. Porém, lembrem-se que atualmente enxergamos as organizações como sistemas abertos, pois elas interagem com fornecedores, com clientes, com o governo, entre outros. Portanto, os sistemas ERP foram concebidos dessa forma, sistemas abertos, para que possam interagir com todos esses agentes, não se limitando à organização. O sistema ERP dispõe de servidores para que esse banco de dados possa ser gerenciado, organizado e então produza informações para a empresa. E temos as tecnologias de bancos de dados que vão fazer exatamente isso, organizar aí as informações. De várias formas. Temos bancos de dados, inclusive, salvos aí na nuvem. Por quê? Para possibilitar uma filial, uma empresa que esteja aí longe da matriz, ela consegue acessar o mesmo banco de dados em tempo real e assim a empresa fica muito mais integrada. Lembrando que a ideia do ERP é integrar os departamentos, as áreas, a partir aí de seus módulos, produzindo assim mais assertividade, decisões mais acertadas, o que consequentemente vai ajudar na busca dos resultados, tornar então a organização mais rentável. Tecnologia dos sistemas ERP. Você já ouviu falar a respeito do termo EDI? O termo EDI, Electronic Data Interchange, troca eletrônica de dados, é uma ferramenta que trabalha junto com o sistema ERP, seja ele cliente-servidor ou aberto. O termo EDI remete basicamente ao conceito de redes de computadores, pois é o que permite que os computadores, máquinas conectados, disponibilizem aos seus usuários em tempo real a informação necessária à tomada de decisão. A tecnologia EDI, largamente utilizada em servidores, em redes de computadores, e que no caso do nosso sistema ERP também. Pois o ERP, visualizem comigo, ele é um tipo de rede, ele trabalha nesse tipo de sistema. Redes de computadores conectados, fazendo com que a informação circule no âmbito dessa rede, para que fornecedor, cliente estejam em constante aí contato. É possível então, se eu tenho uma rede onde vai operar aí o sistema ERP, a minha organização, em tempo real, consiga identificar as necessidades dos meus clientes e também se o meu fornecedor vai ter condição de atender aquela demanda prevista. Antes, acontecia uma situação assim. Eu tirava um pedido junto ao meu cliente e aí não conseguia entregar na hora e local acordados. Por quê? Porque o meu fornecedor não conseguiu cumprir e entregar esse pedido. Os sistemas ERP, então, por serem uma evolução e integrarem vários departamentos, eles diminuem o risco desse tipo de situação acontecer. Lembrando
que os sistemas ERP não são um fim, e sim um meio para tornar a organização mais assertiva, mais produtiva, entre outros. Outras características e principais tendências do ERP. Vamos conhecer algumas? Aumento de funcionalidade, ampliação dos setores de aplicação e de implantação, compartilhamento de serviços, independência de módulos, acesso pela internet, terceirização, hospedagem de aplicações. Especificamente o compartilhamento de serviços é uma tendência dos sistemas ERP. Hoje, muitas empresas, às vezes de uma determinada área, fazem aí um sistema ERP e compartilham dados para elas comprarem ao mesmo tempo. Sim, às vezes no varejo, em algumas áreas, as empresas elas se juntam, elas têm um sistema, acompanham aí o quanto cada uma tem de estoque e escolhem então um momento para comprarem tudo de uma vez. E assim obterem aí condições de negociação de compras mais vantajosas. Compartilhamento de serviços pode ser utilizado em vários segmentos, na indústria, serviços, varejo, e é uma tendência importante no âmbito dos sistemas ERP. Aplicação dos sistemas ERP. Vamos conhecer algumas? Os sistemas ERP, modernamente, têm aplicação em várias áreas: distribuição, compras, vendas, financeiro. São várias as áreas onde podemos aplicar esse conceito de integração de dados, produção de informações que facilitam a tomada de decisões. Na área de produção, vamos pegar aí um caso prático. Os sistemas ERP possibilitam que eu consiga verificar o quanto eu tenho de produtos no meu estoque, a minha projeção de vendas, e então o próprio sistema solta uma ordem de compra junto ao meu fornecedor. Ele faz esse cálculo. Vejam que interessante uma das aplicações dos sistemas ERP. Aplicações integradas. Os sistemas ERP podem ser combinados com outros tipos de sistemas. Vamos conhecer 3 deles: Data Warehouse, Customer Relationship Management e Supply Chain Management. Especificamente sobre o CRM, ele é um sistema que traz uma ideia de promover um aumento de vendas, maior fatia de mercado. Fazendo isso de que maneira? Conhecendo mais aprofundado as necessidades do meu cliente. A partir de um banco de dados armazenado no nosso sistema ERP e combinado com várias áreas da organização, o CRM pode, junto aí ao nosso ERP, cruzar essas informações e, a partir daí, criar um cenário de produto mais adequado ao meu cliente. Sim, modernamente nós temos isso. Você entra num site de busca, faz uma pesquisa de uma marca específica de perfume. E a partir daquele momento, você começa a receber uma série aí de propagandas a respeito de perfume. É o CRM atuando. Ele faz esse cruzamento de informações e assim ele consegue sugerir alguns produtos que, em tese, pelo que o sistema apontou, estão aderentes às suas necessidades. Trouxe para vocês um Saiba Mais com um link para se aprofundarem nos chamados sistemas de gestão empresarial, mais especificamente o ERP,
e também uma dica de leitura. Dica de leitura: Sistemas Integrados de Gestão, uma abordagem gerencial. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Sistemas de Gestão Empresarial. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!